Bem-vindos a todos. Estamos aqui hoje para mais um episódio do Capital Político. No dia de hoje a gente recebe o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o João Dornelas. João, seja bem-vindo. A gente está aqui para conversar um pouco sobre a indústria de alimentos, os produtos industrializados e alguns assuntos que entram sobre esses produtos, principalmente a questão dos ultraprocessados. Mas, primeiramente, queria que você apresentasse, falasse um pouco do que é a BIA, como é que é o trabalho de vocês hoje em relação à indústria, em relação ao setor do empreendedorismo brasileiro. Bem-vindo, obrigado pela sua presença hoje. Legal. Muito obrigado. A gente que agradece, é um prazer estar aqui com vocês. A nossa estreia aqui no Capital Político, né? E realmente é uma honra estar com vocês aqui. A gente sabe a relevância desse canal para o nosso país, né? A BIA, como você colocou, né, é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, é a associação mais relevante, mais representativa da indústria de alimentos do Brasil. As associadas da BIA representam aproximadamente 83,5% de todo o PIB de alimentos industrializados no Brasil, né? Então, realmente essa representatividade é bastante grande. E é interessante poder dizer o que é essa indústria de alimentos do Brasil, né? Porque muita gente não tem ideia do quanto essa indústria é importante para o nosso país. É um fato que o Brasil é um país que tem um agro muito forte, tem um campo muito forte e graças a Deus que assim seja, né? Mas grande parte desse agro existe também porque ele é puxado por essa indústria, né? A indústria brasileira de alimentos compra hoje 62% de tudo que é produzido no campo, né? Por que não compra 100%? A gente não compra fumo, por exemplo, assim como existem outras matérias-primas. Algodão, por exemplo. Algodão a gente até compra, porque tem um pouco de óleo de algodão, fabricação de óleo de algodão, mas a enorme maioria é vendida para as textileiras, né? Mas, de maneira geral, a relação que existe com o campo é umbilical, né? Você vê 62%. Se a gente analisar a agricultura familiar, é ainda pior, né? É maior essa relação, é ainda pior, mais forte, eu diria. 69% do que é produzido pela agricultura familiar é comprado pela indústria brasileira de alimentos. São 42 mil empresas, de norte a sul do Brasil. Em todos os estados tem alguma empresa produzindo alimentos industrializados no Brasil. Nesse momento que a gente está aqui falando, né, tem gente produzindo alimentos ou bebidas não alcoólicas no Brasil inteiro. Então são 42 mil empresas. Um dado interessante, 93% delas são micro, pequenas e médias empresas, né? Às vezes as pessoas imaginam que a indústria de alimentos são só indústrias grandes, transnacionais, multinacionais, e não é assim. 93% são pequenas, micro e médias empresas. No total, essas empresas empregam 2.125.000 pessoas diretos, né? Isso é carteira assinada, CLT, pessoas que trabalham no chão de fábrica, pessoas que trabalham dentro da indústria, de modo geral. Se a gente analisar a cadeia inteira, segundo os dados do IBGE, a cadeia é diferenciada, né? Por exemplo, se você toma laticínios, é diferente da cadeia do açúcar, que é diferente da cadeia da carne. Mas, segundo o IBGE, no mínimo, para cada pessoa empregada na indústria de alimentos, tem 4 outras trabalhando indiretamente, né? Seja no campo, no transporte, na logística de distribuição. Então, se você analisar, por exemplo, laticínios, que foi um exemplo que eu citei, é até maior, né? É 1 para 11. Né? Você imagina toda a cadeia de laticínios como ela é complexa. Mas se a gente tomar, então, o mínimo que o IBGE fala, que são 4... Então, nós temos 2.125.000, nós temos outros 8.400, mais ou menos, indiretos. Então, isso soma uma população de mais de 10 milhões de pessoas que trabalham em função da indústria de alimentos. Isso é mais do que 10% da população economicamente ativa do Brasil. Então, ou seja, é uma indústria muito forte, uma indústria muito grande, muito importante para o país. Se a gente analisar em relação ao produto interno bruto do Brasil, a indústria fechou 2025 representando 10,9% do nosso PIB. Então, você imagina, quase 11% do nosso produto interno bruto nacional é produzido pela indústria brasileira de alimentos. Ou seja, é uma indústria realmente muito relevante para o nosso país, né? Eu sempre digo que a indústria de alimentos é a cara do Brasil. O Brasil é reconhecido no mundo inteiro por ser um país que
tem uma importância muito grande no combate à fome, né? Ou, digamos assim, de maneira um pouco mais positiva, tem uma importância muito grande na segurança alimentar do planeta, não só do Brasil, mas do planeta. E isso a indústria também joga um papel muito importante aí. Eu sempre digo que o Brasil, historicamente, foi conhecido como celeiro da humanidade, celeiro do mundo. E é um fato, não é verdade? O Brasil exporta, planta, produz e exporta muitas commodities agrícolas, né? A soja, o milho principalmente, o açúcar, café, o suco de laranja, né? Mas de um tempo para cá, para falar a verdade, desde 2018, através de uma entrevista que a gente dava para uma rede de televisão, nós falamos que o Brasil deveria apostar também em ser o supermercado do mundo, né? O que é ser supermercado do mundo? É transformar aquilo que o campo produz aqui no Brasil, né? Não exportar só commodities agrícolas, mas exportar cada vez mais produto com valor agregado, produto industrializado aqui. Porque é esse produto que gera mais renda, produto que gera mais impostos e que gera mais empregos aqui no Brasil. Então, cada vez que a gente exporta mais produto industrializado, a gente está gerando mais impostos, mais renda, mais empregos para o nosso país. E hoje, na verdade, a partir de final de 2022, o Brasil passou a ser realmente o país que mais exporta também alimento industrializado do planeta, né? A gente exporta para 190 países e o Brasil ultrapassou os Estados Unidos. Existia uma bola dividida ali, numa briguinha entre sempre Brasil e Estados Unidos para ver quem realmente seria o que mais exportava, mas de maneira geral os Estados Unidos sempre ganhavam essa batalha. E a partir de 2022 o Brasil passou na frente e a cada ano que passa a gente vem implementando passos mais fortes ainda, distanciando, abrindo ainda mais essa distância em relação aos Estados Unidos. Então hoje o Brasil é o país que mais exporta também alimentos industrializados para o planeta. Quando eu falo planeta, é importante comentar porque a gente exporta para 190 países, né? Somente a FIFA e a ONU têm mais países cadastrados do que a indústria brasileira de alimentos no Brasil. A gente exporta para 190 países, né? Isso é um dado muito importante porque você imagina exportar para 190 países significa cumprir legislação sanitária de 190 países diferentes, né? Alguns países desses, inclusive, com legislações religiosas para você poder exportar para eles. Então, isso tudo é algo que nos dá muito orgulho. Nos dá orgulho como brasileiros, orgulho de pensar que o Brasil atingiu uma marca tão forte em relação não só à venda de produtos, exportação de produtos, mas principalmente no combate à insegurança alimentar, que é algo bastante grave, né? Durante a pandemia, por exemplo, não sei se todo mundo se lembra, mas durante a pandemia os preços dos alimentos dispararam, principalmente porque muitos países determinaram voltar a fazer estoque de alimento, né? Então, alguns países que já não tinham mais bancos de alimentos, os seus governos determinaram que voltariam a ter um estoque, voltaria a ter um estoque controlado pelo próprio governo, e isso gerou uma demanda, naquele momento, maior do que existia capacidade de produção. Então, o preço dos alimentos disparou no mundo inteiro, a FAO tem um índice, né, de preço dos alimentos que mede os alimentos nos 5 continentes, e aquele momento foi onde o índice FAO tocou o ponto mais alto histórico. Então isso é muito importante porque nos demonstra para nós que segurança alimentar é algo muito importante. E aqui é um conceito que não pode ser confundido, né? Segurança alimentar, ele está relacionado ao direito que o cidadão tem de ter acesso ao alimento na quantidade e na qualidade que ele precisa para viver. As pessoas às vezes fazem um pouco de confusão e falam: a segurança alimentar desse produto não está bom. Não, isso ele está falando de segurança do alimento. Sim. Então tem dois conceitos. Aqui em inglês as coisas confundem um pouquinho. Um é food safety, que é o assunto da qualidade do alimento, e o outro é o food security, que é segurança alimentar, né? Então as pessoas às vezes confundem um pouco, são conceitos bem diferentes, mas com as palavras que realmente pode levar as pessoas a fazer confusão. Então, segurança alimentar, a gente está falando do direito que o ser humano tem de se alimentar na quantidade e na qualidade que ele precisa para ter uma alimentação balanceada, nutricional e à disposição dele e de sua família, né? E segurança do alimento, estamos falando já da qualidade intrínseca do alimento. Se o alimento é bom, se ele tem uma contaminação, ou se ele pode ser consumido da maneira que ele está, isso é segurança do alimento. Mas, de maneira geral,
eu diria que a indústria a indústria brasileira de alimentos cumpre um papel muito importante, não só aqui no Brasil, mas também para o resto do planeta. Hoje, só para fechar esse primeiro passada aqui sobre a indústria de alimentos, 73% do que a indústria brasileira de alimentos produz fica no Brasil, é vendido aqui nos nossos supermercados, e 27% é exportado então para esses 190 países. Dá para aumentar? Com certeza dá ainda, né? Dá para aumentar. Investimento em mais linhas de produção, investimentos em capacidade produtiva, em tecnologia, e isso é algo que a indústria faz de maneira geral, e todos os anos, de maneira consecutiva, né? Só para que você tenha uma ideia, no primeiro ano do governo Lula, a gente esteve reunido com a equipe de governo para dizer que, para anunciar que a indústria brasileira, durante esse quadriênio, investiria 120 bilhões de reais no Brasil. Nos 3 primeiros anos já investimos 116. Então, ou seja, a meta praticamente foi batida em dezembro do ano passado, né? Mas o mais interessante, se a gente tomar só o ano passado, 2025 como exemplo, foram 46 bilhões investidos e desse total, 65%, praticamente 2/3, né, foi investido em aumento de capacidade, novas linhas e novas tecnologias, né? Então, a inteligência artificial está chegando agora também no chão de fábrica, no chão das nossas fábricas do Brasil. É impressionante, né? Muita gente não tem ideia, mas o Brasil tem fábricas muito modernas, muito modernas. Até porque a exigência para exportação é cada vez mais rigorosa, né? Então, assim, falar da indústria de alimentos, para nós, é um motivo de muito orgulho. Bom, João, essa sua primeira parte aí já me faz chegar a uma conclusão de entender que exatamente aquilo que você falou, muito tempo se disse que a segurança alimentar passava pelo agro, mas já vê o papel relevante da indústria nisso e como ela é pujante, né? Como essa indústria já está assumindo um papel de futuro já para o Brasil. Não é só um papel de presente, mas é um papel de futuro. E, ao mesmo tempo, o que a gente vê da parte do Estado, a gente começa a enxergar quase, em alguns momentos, algum certo tipo de uma tentativa de colocar alguns setores no polo da vilania, né? E tentar encontrar uma forma não sei se o termo correto seria frear, mas de encontrar motivos para procurar pelo em ovo. E a gente tem visto, tanto no Legislativo quanto algumas normatizações do Executivo, projetos e propostas que a gente começa a ver que atingem diretamente tudo isso que você mostrou para a gente agora, que é esse papel da indústria e a garantia de acesso à população em geral, e principalmente a população mais pobre, a alimento seguro, mas e ter a questão da segurança alimentar. E aí você vai poder falar um pouco, mas o Ministério da Saúde, há anos atrás, fez uma publicação, um guia alimentar, em que ele classificava os alimentos industrializados em categorias e onde boa parte ficou numa categoria chamada de ultraprocessados. Esse é o assunto que eu quero explorar mais com você. E a primeira pergunta que eu queria fazer sobre isso para você, João, o que significa hoje para a indústria processar um alimento? O que é um processo dentro da indústria da alimentação? Essa é uma excelente pergunta, até porque esse termo realmente, como você bem disse, ele dá uma ideia de vilanização, né? Que passa longe disso. De fato, assim, processos são etapas, né? Então, por exemplo, se você vai fazer, vamos fazer uma batata frita em casa. A gente vai lá na roça buscar a batata, né? Então vamos colher a batata. A colheita é um processo, né? Aí depois você vai limpar a batata, tirar aquela terra que tem em volta dela. Essa limpeza é outro processo. Aí você vai transportar a batata, outro processo. Chega na fábrica, na nossa casa, né? Chega na nossa casa, você vai lavar a batata, outro processo. E depois você vai descascar a batata, outro processo. Vai picar a batata, outro processo. Vai fritar a batata, outro processo, né? Depois você vai salgar a batata, é outro processo. Então são etapas, né? Processos nada mais são do que etapas de um mega processo maior, né? Que visa transformar matérias-primas em produtos, no caso da indústria, em produto pronto para ser consumido. No caso da nossa família também, né? Em casa também, quando a gente processa o arroz para fazer um almoço, por exemplo, ou feijão, a gente está processando. O cozimento é um processamento, né? O congelamento é outro processamento, o resfriamento é outro processamento.
Mas eu acho que é muito interessante essa pergunta, é para dizer por que a gente processa alimentos? Por que é necessário processar alimentos? Eu sempre digo que viver no nosso planeta é uma batalha constante por alimentos, né? Por causa do alimento, por causa da água, da água disponível, por exemplo, povos invadem outros países, povos brigam por fronteiras, brigam por espaços territoriais e guerras, muitas guerras ao longo da história aconteceram por causa disso, né? Porque você tem um terreno ali que é mais fértil que o meu, né? E eu quero conquistar aquele terreno, então é melhor eu vou guerrear contra você. É assim, de maneira muito simplificando, mas muitas guerras aconteceram por causa disso, né? O processamento de alimentos, ele existe para ajudar a população a vencer a guerra pelo alimento. Eu vou te explicar melhor. A gente está aqui agora falando, nesse momento, e lá na sua casa tem alguém querendo comer o seu alimento. Você fala, minha casa está vazia, não tem ninguém lá. Não, tem sim, né? Nossa casa tem bactérias, tem mofos, tem leveduras, tem vários micro-organismos, né, que estão presentes no ar, que estão presentes na superfície, né, e que também precisam se alimentar. Eles também buscam alimento, né? Então, aquele tomate que você deixou lá em cima da mesa, lá, por exemplo, você comprou ele ontem, estava bonito, estava firme, estava durinho. Daqui a 2 ou 3 dias você vai ver que ele já está, né, mais amolecido, e se deixar passar o tempo, daqui a pouco ele apodreceu. Você não pode mais consumir aquele tomate. Por que acontece isso? Porque as bactérias também, que precisam viver, estão consumindo, né, aquele tomate no seu lugar. Então, assim, o processamento, o que ele faz para nós é dar uma vantagem competitiva ao homem, para que a bactéria não ganhe da gente, né? Esse exemplo do tomate, eu gosto muito dele, porque no caso da indústria, o que a gente faz com o tomate? Você faz um extrato de tomate, você faz um molho de tomate, né? Faz um ketchup, por exemplo, e aí sim você tem mais tempo para poder usar aquele produto, né? O tomate, como eu dava o exemplo aqui, talvez tenha 2 ou 3 dias de vida útil, né, em casa, o tomate in natura. O molho de tomate já pode ter 6 meses, um extrato de tomate pode ter 6 meses, porque ele passou por processos que eliminaram dele todas as bactérias que iriam consumir o tomate antes da gente, né? Um dado importante para dizer do processamento, aliás, uma pessoa que sempre devia vir à mente quando a gente fala em processamento é Louis Pasteur, né? Louis Pasteur foi um cientista francês que descobriu que existiam algumas pequenas partículas vivas que consumiam o nosso alimento, né? Ele, através de microscópio, verificou por que o alimento se degradava. E, a partir dali, ele criou um processo de pasteurização, né, que consiste realmente em elevar a temperatura do produto, seja leite, seja suco, a uma temperatura muito alta para matar as bactérias que poderiam vir a consumir e, portanto, causar uma deterioração daquele produto e depois resfriar, de maneira que as poucas bactérias remanescentes naquele produto ainda não tenha mais condição de crescer de maneira muito rápida, porque também a refrigeração é outro processo que ajuda a conservar o alimento, né? E é muito importante dizer isso porque, outra vez, né, muita gente desconhece essas histórias, mas em 1900, no início do século XX, não estamos falando de muito tempo atrás, não estou falando na Idade Média, não. Início do século XX, a expectativa de vida do homem ao nascer era de 32 anos. Então você imagina, quem nascesse em 1900 tinha uma expectativa de vida de 32 anos. Eu já estaria morto. Pois é, você já passou dessa fase, né? E por que acontecia isso? Porque a maior causa de morte realmente eram doenças transmitidas por alimentos, né? Então as pessoas morriam porque tinha uma diarreia muito forte, por exemplo, e não conseguia controlar, né? Essas doenças acabaram? Não, elas não acabaram, elas continuam existindo, elas estão presentes no planeta, né? Mas eu acho que o ser humano aprendeu realmente outros hábitos que naquele momento talvez não tivesse, né? É preciso sempre tomar muito cuidado com alimentos crus, alimentos produzidos em lugares que você não sabe como é que se produz, né? Mas Louis Pasteur ele inventou esse processo e basicamente foi um processo que deu origem à indústria de alimentos. Um processo que deu, não vou dizer origem, mas ele intensificou o papel da indústria de alimentos, né? E a partir dali vários outros processos nasceram. Hoje a expectativa de vida do homem ao nascer é de 74 anos, mais ou menos. Mais que dobrou. Mais que dobrou, né? De fato, você pode até pensar, né?
Claro, a medicina também se desenvolveu, a indústria farmacêutica também se desenvolveu, tudo isso é verdade. Então, a indústria farmacêutica, a medicina e a indústria de alimentos, porque principalmente, não há que se esquecer disso, a maior causa mortes naquela época eram doenças transmitidas por alimento, né? Então, a partir desses processos, a partir de Louis Pasteur, vários processos foram desenvolvidos na indústria. Hoje, por exemplo, o leite ele já passa por um outro processo, que já não é mais a pasteurização, ele tem uma ultrapasteurização, né? Você lembra que quando eu te falei do Pasteur, ele criou esse sistema que aquecia o produto e depois tinha que refrigerar para que as poucas bactérias remanescentes não se desenvolvessem, né? Quando a gente, não sei se você vai lembrar, que você é bem mais novo que eu, mas há pouco tempo, alguns anos atrás, o leite era vendido em saquinho. Sim, né? sim. O saquinho era só pasteurizado. Então você comprava aquele leite e tinha que pôr na geladeira para manter refrigerado. Por quê? Na pasteurização, a pasteurização garantia que todas as bactérias que eram patogênicas tinham sido eliminadas. O que Louis Pasteur fez foi isso. Ele estudou e identificou qual que era o binômio temperatura e tempo que era suficiente para eliminar toda a bactéria patogênica, ou seja, aquela que causa doença, né? E, de fato, ele determinou então que seria 72 graus por muito pouco tempo, 3,4, 3,6 segundos, não lembro exatamente quanto tempo era. Então ele matava todas as patogênicas, sobrava algumas, e essas algumas a gente controlava com refrigeração, né? Depois, por até assunto de segurança alimentar outra vez, por exemplo, existem pessoas que romantizam muito essa história e falam, a gente deveria consumir só alimentos produzidos perto de casa. Se fosse dessa maneira, você imagina, você não tem um rebanho grande na Amazônia para produzir leite. Então seria difícil para o pessoal que trabalha que vive na Amazônia ter acesso ao leite, porque esse leite pasteurizado ele tinha uma vida útil muito curta, né? Poucos dias o saquinho ali já vencia, né? 2, 3, 4 dias ela acabava. Então, até por questão de segurança alimentar, as empresas continuando buscando, e foi aí que se inventou, então, que se desenvolveu esse outro processo de ultrapasteurização, que aí ele consiste em levar uma temperatura maior, bem maior do que a pasteurização, num período muito menor. Mas aquela temperatura ela é suficiente para matar todo tipo de vida, todo tipo de bactéria, as que causam doença e as que não causam doença. E uma vez que você eliminou, você não precisa mais de refrigeração. Então é por isso que você consegue ter a caixinha do leite. Hoje já tem garrafinhas também que são estéreis, né? E você consegue ter no prateleira do supermercado de maneira que ela possa chegar à casa do consumidor em 2, 3, 4 meses de maneira segura e estável. Até tem pessoas que não entendem e falam, não é possível, aí tem que ter um monte de aditivo, um monte de conservante, como é que o leite aguenta? Aguenta porque tem tecnologia por trás daquilo, né? Então, o que eu estava te dizendo é isso, né? O processamento de alimentos veio para dar uma vantagem competitiva ao homem. O processamento existe desde que o homem aprendeu a dominar o fogo, né? Você imagina que antes do homem dominar o fogo, o ser humano tinha, você caçava um animal para sua família lá, você tinha que buscar maneiras de preservar aquela carne ali, senão ela ia apodrecer rapidamente e ia se perder. Se você caçasse um animal muito grande, às vezes a família mesmo não tinha condição de consumir em tão pouco tempo e aquele produto ia então perecer em rápido tempo, em curto espaço de tempo. Então, a partir do momento que o homem dominou o fogo, ele começou a aprender que, se eu cozinhar a carne, ela vai durar mais tempo também, né? E assim foi. E outros métodos também, assim como eu te falava da refrigeração, também usavam a própria neve até, quando havia neve, para preservar a carne, para preservar... Depois viram também que o sal também tem um efeito de postergar a putrefação, né, o apodrecimento da carne. Então, assim, o ser humano sempre usou processos para se beneficiar, né? O que o Louis Pasteur fez foi ajudar a criar processos industriais já, né? Então, mas é muito, muito interessante poder falar disso, porque o processo de fabricação, de industrialização de alimentos, ele existe para isso, né? Para dar segurança ao ser humano de que aquele produto que ele está consumindo está livre de doenças e, portanto, pode ser consumido com tranquilidade e com muita segurança, né? E, além disso, dar essa vantagem competitiva ao homem
em relação a não perder o seu alimento para a concorrência, né? A concorrência que eu digo é que está aí no mar, está aqui na nossa casa, está em todos os lugares do planeta, né? Mas partindo disso, João, e aí para todo mundo que assiste a gente também entender melhor, em que momento o processo começou a ser mal visto? Vamos lá então, isso. Essa pergunta é bastante interessante, porque já há alguns anos a Organização Mundial da Saúde tem chamado a atenção do planeta para alguns temas de doenças crônicas não transmissíveis que precisavam ser melhor cuidadas e melhor analisadas, né? E a OMS escolheu, no início, a obesidade como sendo assim um foco a ser combatido, até porque a obesidade ela é causa de outras doenças, né? Você tem cardiopatia, você tem diabetes, né? Que são causadas já a partir da obesidade. Então, a partir dessa chamada, desse chamamento que a OMS fez, acho que vários cientistas no mundo inteiro começaram a estudar as causas da obesidade, a estudar as causas de como é que a gente poderia combater a obesidade, né? Não é simples, não é fácil. A própria OMS sempre chamou a atenção de que a obesidade ela tem causas multifatoriais. Isso é muito importante entender, né? Não existe nenhum fator isolado que possa causar obesidade. Não tem um alimento isolado que possa causar doença, assim como também não tem nenhum alimento isolado que só ele vai fazer bem para a sua vida. Falar, eu vou comer só isso aqui a vida inteira e vou ficar, né, de boa. Isso não existe também. Né? O que existe, o que a gente busca, o que a gente preconiza, que a indústria de alimentos preconiza é o equilíbrio da alimentação. Mas vamos lá. Então a OMS, quando fala que a dificuldade de combater a obesidade é exatamente essa multifatorialidade, e só para a gente lembrar, né? Por exemplo, sedentarismo causa obesidade. Se você não se exercita, se você não gasta a quantidade de calorias que você ingeriu, ela vai sobrar e aquilo vai causar obesidade, né? A privação de sono também causa obesidade. Existem estudos que mostram que todos os dias que você dorme mal, você tende a comer no dia seguinte produtos que te dão mais satisfação. E produtos que te dão mais satisfação geralmente são produtos com muita gordura ou com muito açúcar, né? É aquele dia que você amanhece com um gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Se você lembrar, você buscou no dia seguinte produtos ou mais gordos ou mais doces, né? Porque aquilo te dá satisfação. E alguns estudos mostram que isso pode te levar a comer até 600 calorias a mais naquele dia que você dormiu mal, né? Você imagina, a recomendação para um ser humano adulto é uma dieta próxima a 2.000 calorias por dia. Você comer 600, você está falando um terço a mais. Muito mais. Isso vai sobrar, isso vai virar, né, obesidade. Então falei de fatores genéticos, falei de sedentarismo, falei da privação de sono. Fatores genéticos, com certeza, também mais do que comprovado, causa obesidade, né? E por aí vai. Então, assim, e também uma alimentação desregrada causa obesidade. Com certeza, uma alimentação desregrada causa obesidade. E a alimentação desregrada é independente do tipo de alimentação que você possa ter, né? Esse é um ponto muito importante. Porque o alimento pode ser bom ou ruim, né, no sentido nutricional, independente de onde ele for feito. Pode ser feito na indústria, pode ser feito em casa, né? Um exemplo que eu gosto muito é a feijoada e um refogadinho de chuchu. A feijoada é um alimento muito mais nutricionalmente, muito mais denso. Ele tem mais gordura, tem mais carboidrato, tem mais proteínas, né? E um refogadinho de chuchu não, né? Mas o objetivo de comer um refogado de chuchu ou a feijoada são diferentes, né? Um você come porque você gosta do sabor que aquele refogado te agrega ao seu prato, e o outro você come para se saciar um pouco mais, né? Principalmente aqueles dias que estão frios, né? E a natureza mostra isso pra gente, os animais buscam alimentos mais calóricos, e no dia que está frio a gente busca esses alimentos também, que são mais calóricos, né? A feijoada é melhor que o refogado de chuchu? Não. E o refogado é melhor que a feijoada? Também não. O importante é não comer feijoada todo dia, toda hora, e nem só o refogado de chuchu todo dia, toda hora. Mas, sabendo equilibrar, tem espaço para os dois na nossa dieta, né? Então, para nós, o importante realmente é o equilíbrio. Mas voltando ao tema da obesidade, ao tema da OMS, então, alguns cientistas aqui do Brasil, inclusive alguns pesquisadores aqui do Brasil, começaram a estudar os alimentos e propuseram, então, que os alimentos
alguns alimentos industrializados poderiam ser a causa da obesidade, né? Aqui eu acho que tem que separar duas coisas, né? Eu acho que é de se aplaudir qualquer pesquisador que se interesse por um assunto de saúde pública e se dedique a estudar esse assunto, né, à profundidade. Eu acho que é meritório querer fazer isso, né? O que não me parece meritório é que poucas cabeças, ou seja, pensamentos muito parecidos, se dediquem a definir e a criar uma classificação de alimentos sem ter nunca pisado, por exemplo, num chão de fábrica, sem ter nunca entrado numa fábrica, sem ter estudado tecnologia e ciência de alimentos, né? Faz falta? Claro que faz falta. Porque, por exemplo, as pessoas, os pesquisadores que criaram essa classificação de alimentos, que criou a terminologia ultraprocessados, né, o alimento ultraprocessado, desde o início que eles vieram a público dizer que estavam achando, né, que parecia que o alimento industrializado, ultraprocessado, poderia ser a causa da obesidade, e esse foi inicialmente o que eles apontaram, causa da obesidade. Os cientistas de alimentos, aqui no Brasil, inclusive, cientistas de alimentos, os que estudam tecnologia de alimentos, desde o início não entenderam, procuraram, mas não foram ouvidos. Então, assim, é um tipo de voz só, é um tipo de saber só, respeitável o saber deles, mas que passa muito longe do campo da ciência e da tecnologia de alimentos, né? Então, daí criaram, né, como você citou, por exemplo, o Guia Alimentar, que foi adotado pelo Ministério da Saúde em 2014, ele é muito claro, ele define os alimentos em 4 grupos, divide alimentos em 4 grupos. E não é o guia, né? O guia segue a classificação nova que foi criada por esse grupo de pesquisadores da USP, que eu comentava anteriormente. Eles dividem, então, o primeiro grupo são os alimentos naturais, né, que tem que ser a base da alimentação de todo mundo, né, e não existe nenhuma dúvida, as frutas, verduras, legumes, deve ser a base realmente de todas, da alimentação de todo mundo. Depois ele colocou, então, os alimentos minimamente processados, né, aqueles que passam por etapas muito pequenas, poucas etapas de fabricação, quase que um alimento, seria quase um alimento natural na ideia desses pesquisadores. Depois eles colocaram também uma outra categoria que seriam aqueles produtos que são usados na nossa cozinha para a preparação de outros alimentos, os ingredientes e os temperos, por exemplo, e depois criou então os ultraprocessados. Até o consumo de alimentos que eles chamaram de minimamente processados ou alimentos naturais, acho que não existiria nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade. Acho que todo mundo estaria pensando da mesma maneira. Aqueles alimentos é muito claro. É muito claro você perguntar o que é uma fruta, todo mundo sabe o que é uma fruta, né? É um alimento que passou por mínima etapa de processo. Imagina a alface que está sendo vendida no supermercado, mas foi embalada. Embalar é um processo mínimo, mas passou por aquilo, né? Agora, quando criou-se a categoria de ultraprocessados, aí, na verdade, foi uma confusão que eu acho que é um desserviço para a humanidade. Por quê? Dentro da classificação, o que foi definido que um alimento é ultraprocessado, por exemplo, quando você lê o guia, está lá escrito assim, olha, são formulações industriais, ou seja, ele já aponta um alvo à indústria, né? Indústria de alimentos, que contém, que passa por várias etapas de processo. Então, assim, aí eu volto outra vez. As pessoas que quiseram definir por que se processa alimentos, não sabiam por que se processa alimentos, né? Eles até dizem assim, o propósito do processamento de alimentos é que é importante ou que é ruim. Ninguém processa alimento para o alimento ficar pior, imagina, né? Você processa para agregar valor ao alimento, como eu citei o exemplo há pouco. Então, outro ponto que colocaram, número de ingredientes, né? Os alimentos industrializados, os alimentos ultraprocessados são produtos que são formulações industriais, que passam por muitas etapas de processo, que tem muito ingrediente, mais de 5 ingredientes. Está lá no guia também, né? Então, por exemplo, se você fizer uma broa de fubá na sua casa, você vai usar facilmente 8, 9, 10 ingredientes, mas supostamente para eles, para esse grupo de cientistas, isso não seria ultraprocessado porque não foi feito na indústria, né? Foi feito em casa, né?
Mas a gente se pergunta, qual a diferença de usar 5 ingredientes, ou 6 ou 7 na indústria ou em casa? Isso é tão grave que, por exemplo, se a sua família tiver uma... Vamos pegar a broa de fubá mesmo, que é um exemplo simples e fácil de entender. Sua família tem uma receita de broa de fubá que vem da sua bisavó, né? Aquela broa de fubá espetacular. E feita na sua casa, ela é boa. Ela criou seu avô, criou seu pai, criou a sua família inteira e não causou problema para ninguém, né? Aí um dia eu estou lá visitando a sua família, a gente prova aquele produto e fala, puxa, esse produto é tão bom, por que a gente não fabrica? Por que não pega essa mesma fórmula tal e qual e cria um produto industrializado? Aí você vai falar, não, tudo bem, até vendo a fórmula para vocês, desde que você ponha a broa Vó Maria. Tá bom, fechamos um acordo, Vó Maria, vamos produzir. A mesma receita feita na sua casa, que era boa, no dia que passa a ser feita pela indústria, passa a ser ultraprocessado. Então, essa mesma receita, né? Aí tem um outro ponto que também foi agregado nessa classificação nova. Além do número de ingredientes, do número de processos e de ser formulação industrial, eles dizem também que tem a presença de aditivos químicos. A broa também tem, né? A broa também tem. Você não faz uma broa sem colocar um pó royal ali, né? O pó royal, ele realmente é um produto, é um agente de crescimento, né? Para crescer o bolo, realmente. Mas feito em casa, estaria bem. E se a broa for feita na indústria, o pó royal já vira uma coisa crítica, né? Então, ou seja, de fato, assim, dentro da ciência dos alimentos, essa classificação nova, ela passa muito longe daquilo que é verdade, daquilo que é realidade. E aditivos é um tema que dá para a gente falar assim uma tarde inteira, só o tema do aditivo alimentar. Só para que se tenha uma ideia, Miriam. Primeiro, a indústria não usa aditivo porque gosta, né? Aditivo é sempre a parte mais cara de qualquer receita. Se você pegar 1 quilo de pó royal e comparar com 1 quilo de açúcar, 1 quilo de farinha e tal, o pó royal vai ser muito mais caro, né? Só para você citar o mesmo exemplo, né? Segundo, que é importantíssimo. Primeiro, a indústria não usa porque gosta, usa porque precisa, porque tem que ter... O aditivo tem uma função tecnológica. Qual a função tecnológica do pó royal? Fazer o bolo crescer. Ele é um agente de crescimento, né? E aí vai. Existem várias outras definições. Qual é a função tecnológica? Você tem espessantes, que é para deixar o produto mais espesso, né? Quando você faz um tutu de feijão, você põe uma farinha de mandioca, aquela farinha de mandioca atua como um espessante. Ela vai deixar o feijão, que estava ralo, né, mais espesso, né? Então, tem alguns que são gelificantes, que você quer uma gelatina, por exemplo, que é um produto gelificado, né? E para garantir a segurança do alimento também. Aí você está falando de conservantes, né? Também, né? Como você falou. O conservante, por exemplo, é para manter o produto livre, para que você continue tendo a chance, como ser humano, de ganhar essa batalha pelo alimento, né? Em relação às bactérias e aos micro-organismos que estão no planeta. Mas o mais importante aqui é dizer o seguinte... Os aditivos, então, não se usa porque se quer, eles têm uma função tecnológica, mas só se usa quando estão autorizados pela autoridade regulatória, né? No Brasil, nós temos a Anvisa, nos Estados Unidos tem o FDA, na Europa tem a EFSA. Só que mesmo essas autoridades também, elas não liberam um aditivo para ser utilizado antes da OMS liberar. Isso é algo que as pessoas não imaginam. Todo aditivo alimentar que foi usado na indústria, antes de ser liberado pela Anvisa no Brasil, ele foi liberado por um órgão da OMS, né? A OMS, junto com a FAO, que é a Organização da ONU para a Agricultura e Alimentação, criaram há 73 anos um organismo que se chama JECFA, e JECFA realmente é um acrônimo para Comitê Conjunto é OMS e FAO, né? Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares. São especialistas do mundo inteiro que só estudam aditivos alimentares. E como é que eles estudam aditivos alimentares? Eles buscam determinar qual seria a dose daquele aditivo que seria inócua para o ser humano, né? E uma vez encontrada a dose, se não for inócuo para o ser humano, ele não é autorizado, né? Se ele for encontrado que existe uma dose inócua, uma dose, ou seja, que não faz nenhum tipo de dano para a saúde do ser humano, ele então pode ser liberado. Só que a regra que o JECFA aplica há mais de 70 anos é o seguinte: quando eles chegam na dose inócua, divide por 100 vezes ainda. Então, quando você vir no rótulo de um alimento, por exemplo, que contém conservante, sorbato de potássio, você pode ficar tranquilo que a quantidade que tem ali é 100 vezes menor do que a dose que a OMS que consideraria segura. Né? Então, quer dizer, quando a pessoa fala, tem muito aditivo, meu amigo, a gente também usa aditivo em casa.
Eu citei o exemplo do pó Royal, mas o pó Royal ainda é fácil de a gente entender porque você está comprando algo para fazer, né, aquele bolo. Mas você usa aditivo sem perceber que está usando aditivo, né? Por exemplo, um aditivo que a gente usa em casa, um acidulante. Você fala, tô precisando, esse produto precisa ficar mais ácido. Você põe vinagre. O vinagre é um ácido acético. Então, ele acidula, né? Acidifica o alimento, né? Quando você faz uma salada de fruta, por exemplo, você descasca uma banana, por exemplo, uma banana e uma maçã, você tirou ela da embalagem natural delas, né? A casca é a mesma embalagem que serve para proteger o alimento que está ali dentro. Na hora que você rompeu aquela embalagem, você expôs a banana e expôs a maçã ao oxigênio, ao ar, o que acontece? Poucos minutos depois ela começa a escurecer, né? Ela começa a escurecer por uma reação química natural de oxidação. Ela entra em contato com o oxigênio, né? E essa troca de íons de oxigênio com todos os elementos químicos que estão presentes naturalmente na banana e na maçã fazem ela escurecer por um processo natural de oxidação. Para evitar que você faça que isso aconteça, o que você faz em casa? Corta o limão, corta uma laranja, uma fruta cítrica, pinga umas gotas ali e não acontece mais, né? Parece que por passe de mágica não acontece mais. E não tem nada de mágica, aquilo é química pura, é bioquímica ocorrendo na nossa casa, na prática, né? Aquelas gotinhas de limão que você adicionou ali, de fato você está adicionando elementos que são antioxidantes, né? Quais são os principais antioxidantes que a indústria de alimentos usa? Ácido cítrico e ácido ascórbico, do limão, né? Presentes no limão, né? Só que você não precisa espremer um limão inteiro na fábrica, você põe só o ácido ascórbico ou só o ácido cítrico, né? Quando você faz uma maionese caseira, por exemplo, todo mundo gosta de fazer, muita gente gosta de fazer maionese, principalmente quando vai fazer um almoço grande, né? Para economizar um pouco. E aí tem que tomar muito cuidado, porque aqui fica já uma recomendação, quando a gente falava das doenças transmitidas por alimento, jamais usar material cru, né? Por quê? O que uma maionese é? A maionese é uma emulsão de água e de óleo. Só que água e óleo não se misturam. Você pode pegar um liquidificador, bater lá quantos minutos você quiser, água e óleo, na hora que parar, vai separar. Né? O óleo vai para cima, a água fica embaixo, por uma questão de densidade, o óleo é menos denso, vai para cima, tem menos peso, né? E você não faz, então, a maionese. Para fazer, o que você faz em casa? Põe ovo. Colocou o ovo, você consegue fazer a emulsão já, consegue misturar a água com o óleo. O que a indústria usa? A lecitina presente na gema do ovo. Porque a indústria descobriu há muitos anos que o que faz a emulsão realmente é a lecitina. Então você tem lecitina na soja e você tem lecitina na gema do ovo. Qualquer uma das duas cumpre essa função de emulsificante. Então a pessoa fala, nossa, emulsificante parece que é uma coisa assim, de outro planeta. Não tem nada de outro planeta. Emulsificantes são substâncias que proporcionam a emulsão, né? Como eu te falei, você não consegue fazer maionese misturando só água e óleo. Na hora que você põe um emulsificante, você consegue fazer essa emulsão. Quando eu falava de tomar cuidado, é porque muita gente faz isso e faz com ovo cru. E aí tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo, porque o ovo pode ser um veículo de contaminação para o alimento, para essa maionese caseira, então. E aí, sim, causar doença transmitida por alimento. Por isso que eu te falei. Quando criou-se a pasteurização, você ele eliminou essa doença do planeta? Não, as doenças continuam aí. Só que a gente aprendeu... É uma barreira, né? Aprendeu primeiro, através da indústria, a ter processos que protegem o ser humano. E dentro de casa, acho que nós aprendemos a ter hábitos mais saudáveis também. Um hábito saudável é não usar ovo cru para fazer a maionese. Se quer usar o ovo, usa o ovo cozido também, né? Então, e para terminar, quando você fala, por exemplo, então a definição de ultraprocessado já é uma coisa muito ampla, né? Que você fala mais de 5 ingredientes, que tem aditivo, que tenha formulações industriais, que tenha processos industriais, fica tão amplo, e aí é uma situação que o mundo inteiro critica, né? Porque aí sim, contrário a todo... Porque existe uma turma, existem ONGs, né, que estão por trás de estudos, de pesquisas, para mostrar que o ultraprocessado faz mal. E esse pessoal fala, por exemplo, assim, o nosso guia alimentar brasileiro, a classificação nova que foi criada aqui na USP, é aceita no mundo inteiro. Não é verdade.
Ela é aceita em muito poucos países, inclusive. Ela já foi rechaçada em muitos outros países, né? Posso citar, por exemplo, a Espanha, já uns 5 anos atrás, estudou a classificação nova e disse, olha, isso aqui não tem base científica. No Reino Unido foi da mesma maneira, nos países nórdicos da mesma maneira, né? Então, e agora, recentemente, a própria FDA, né? Os Estados Unidos, no início do ano, e os Estados Unidos tem uma nova visão, né, dessa segurança dos alimentos. Eles criaram um sistema, inclusive, Fazer a América Saudável outra vez, né? O MARA, e não estudaram a classificação nova, viram que essa definição não era tão cientificamente robusta e prometeram que até final de abril teriam uma nova definição do que seria um alimento ultraprocessado. E aqui tem, olha, o Kyle Diamantas, que é o vice-comissário da FDA para alimentos, ele disse no início de maio, eles prometeram até final de abril. No início de maio ele veio a público dizer o seguinte, olha, abre aspas, uma definição para alimentos ultraprocessados é realmente difícil. Na nossa avaliação, não existe atualmente uma boa definição para alimentos ultraprocessados no mundo, né? Então, assim, e continuam trabalhando sobre isso. A própria OMS também está tratando de definir o que seria um alimento ultraprocessado, porque essa formulação que foi criada aqui no Brasil, essa definição que foi criada no Brasil, realmente ela passa muito longe da ciência e tecnologia dos alimentos, né? Existe um outro órgão também ligado à FAO, ligado à ONU, que é o Códex Alimentários. O Códex Alimentários é aquilo que define tudo que a indústria pode e o que não pode fazer no mundo inteiro, a indústria de alimentos, né? O Códex Alimentários também, o mês passado, se reuniu, esse tema foi trazido à mesa em Vancouver, no Canadá, e na sessão ocorrida no mês de maio de 2026, o secretário do Códex foi enfático em dizer o seguinte, outra vez, abre aspas, ultraprocessados não integram o fluxo regulatório por falta de consenso científico. E isso para dizer o seguinte, essa definição que existe, realmente ela é fraca, e ela é fraca no sentido de dizer o seguinte, porque para nós é importante dizer uma coisa, se houvesse um alimento que falasse, isso aqui está causando mal e por isso, a indústria trabalharia a formulação daquele produto e vamos para frente. Inclusive, poderia até deixar de fabricar aquele produto, né? Uma vez que fosse comprovado, né? Uma vez que fosse comprovado. O problema é que às vezes fala assim, mas as carnes embutidas têm muito nitrito. O aipo também tem. Assim como eu te falei do limão, que também tem um ácido cítrico, o aipo também tem. Então você pode parar de adicionar nitrito e adicionar aipo. Você está fazendo a mesma coisa. Porque o seu estômago não tem um scanner de código de barra para dizer, sabe, um cara crachá. Veio do alimento, passa. Não veio da fruta, não passa. Veio do alimento industrializado, está bloqueado. Não existe isso, né? Então, é muito interessante poder dizer o seguinte, não existe no planeta uma definição que seja um consenso, que todo mundo aceite e falar, isso aqui está bem definido. Principalmente essa definição de ultraprocessados. Porque, como eu te falei, ela ficou tão ampla que tudo cabe ali dentro. Tudo cabe ali dentro. Você pega desde uma bala chita, um caramelo, né? Um caramelo, até uma fórmula infantil. Imagina, um caramelo é uma fórmula infantil. Com tudo que tiver aqui no meio, cai na definição de ultraprocessados. Desde que tenha mais de 5 ingredientes, desde que tenha... passe por formulações industriais, desde que tenha um aditivo, vai cair na definição de ultraprocessados. Aí você fala... Como é que pode um produto, qual a comparação, né? O que define se um alimento é bom ou não é a composição nutricional do alimento. Assim como eu te falei da feijoada, do refogadinho de chuchu, né? Eles têm composição nutricional muito diferente, tem momentos, inclusive, de consumo muito diferentes por essa questão, né? Você não pode consumir só feijoada e nem só refogadinho de chuchu. Na indústria de alimentos é a mesma coisa. Então, assim, o fato de um alimento ser bom ou ruim, nutricionalmente falando, né? Independe de onde ele seja feito. Pode ser numa padaria, pode ser num restaurante, pode ser na cozinha da casa, ou pode ser na indústria. Você vai ter alimentos mais fortes do ponto de vista, mais densos, né? Do ponto de vista nutricional e produtos menos densos do ponto de vista nutricional. Mas quando você olha uma classificação que fala que tudo que está entre uma jujuba, tudo que está entre uma bala e uma fórmula infantil vira ultraprocessado, você fala, o que nós estamos buscando com isso? Parece que está buscando só criar uma confusão, atacar a indústria, dizer que o que a indústria faz não é bom, e muito pelo contrário, a gente está comprovando que 190 países do mundo aceitam e chancelam a qualidade do alimento industrializado que o Brasil produz, né?
para falar um pouquinho mais dos ultraprocessados, porque é tão difícil explicar essa situação, que mesmo às vezes você pergunta para 10 nutricionistas, você vai ter 10 respostas diferentes. Você perguntar o que é um ultraprocessado, você vai ter várias respostas diferentes. Você pergunta para vários médicos, você vai ter várias respostas diferentes, né? E os próprios criadores, às vezes, se enrolam, se embananam. O criador do ultraprocessado, uma vez, disse assim, o ultraprocessado é um produto ruim by design. By design em inglês significa que ele foi projetado para ser ruim. Imagina, ele foi desenhado, ele foi projetado para ser ruim. Então, assim, em qual cabeça poderia pensar que a indústria faria alguma coisa ruim para o seu consumidor? Né? A indústria quer que o consumidor compre, seja feliz e volte para comprar. Né? Não que adoeça, imagina, ou seja ruim. Né? Depois, eu acho que ele deu uma corrigida, né? Num evento até nos Estados Unidos, ele foi questionado sobre essa situação. Ele falou, não, eu nunca falei que todo alimento ultraprocessado é ruim. Existem alimentos bons. Porque naquele momento os Estados Unidos viviam uma crise de falta de fórmula infantil, precisamente, estavam necessitando importar da Índia, e aquilo, durante o governo Biden, causou um problema grave. E ele estava nos Estados Unidos participando de um painel, ele é muito requisitado, o criador dessa classificação nova. Ele disse, não, eu nunca disse que o alimento ultraprocessado é todo ele ruim. E por outro lado, eles falam o seguinte, é tão ruim que nem adianta reformular, porque se reformular também vai ficar ruim. Né? Então você imagina, por exemplo, o macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo ele sempre foi muito criticado por ser um produto que é frito. Ele é frito na indústria, para você chegar em casa em 3 minutos com água, ele está pronto. Né? Então ele sempre foi muito criticado porque tem muita gordura. Agora você já tem algumas indústrias que já não tem mais fritura. Foi desenvolvida uma outra tecnologia, imagina uma air fryer gigante, né, que trabalha com temperaturas grandes, e você faz um cozimento da massa na fábrica, o produto sai e já está no mercado, já está sendo vendido no mercado. Né? É um produto que não tem fritura, alimento, um macarrão instantâneo que não tem fritura. Já tem algumas empresas vendendo no mercado brasileiro. Para quem criou a classificação nova, esse produto é tão ruim como o outro, porque na cabeça, segundo a definição deles, não adianta reformular. Então a pergunta que a gente faz é a seguinte, o que você está buscando de fato com isso? Olhar a saúde do ser humano e melhorar? Porque eu posso te mostrar que um alimento que foi transformado, você está usando outra tecnologia completamente diferente, você criou um alimento completamente diferente. Você tinha um alimento realmente que pode ter um pouco mais de gordura, agora você não tem mais. E aí? Isso não afeta a saúde do ser humano? Porque já há alguns anos a OMS mesmo definiu que a gente deveria cuidar com basicamente 3 macronutrientes que são utilizados na produção de alimentos. A gordura, o açúcar, né, e o sódio. Outra vez, isso independe de onde você fabrica o seu alimento. Por essa mesma razão, desde 2007, nós assinamos acordos voluntários de redução de gordura, de sódio e de açúcar com o Ministério da Saúde. O Brasil foi modelo para o mundo inteiro. O mundo inteiro aplaudiu o que a iniciativa privada, junto com o poder público, fizeram no Brasil. Daqueles acordos, para que você tenha ideia, a indústria reduziu 144 mil toneladas de açúcar, retirou da formulação dos alimentos, 32 mil toneladas de sódio e acabou a gordura trans. Acabou completamente a gordura trans. De tal sorte que um dia que a Anvisa quis regulamentar, né, praticamente proibir, né, a utilização da gordura trans, e quando foi abrir um processo de análise de impacto regulatório, nossa posição foi muito clara. Proíbam de uma só vez. Não tem que fazer análise de impacto regulatório porque a indústria já não usa. A indústria foi deixando de usar através desses acordos de redução voluntária com o Ministério da Saúde para poder reduzir esses macronutrientes que, de fato, todos nós sabemos que tem que ser cuidado mesmo. Você não pode consumir produtos que têm muita gordura, não pode consumir produtos que têm muito sódio, não pode consumir produtos que têm muito açúcar. O problema advém quando as pessoas que não conhecem de processamento de alimentos, tem uma senhora que tem programas na televisão, sabe, que tem livros dela, que vendem produto toda hora, eles falam o seguinte, o alimento ultraprocessado é aquele que tem alto sódio, alto gordura e alto açúcar. Eles já fazem isso de propósito porque no rótulo do alimento nós colocamos lá, em conjunto com a Anvisa, foi desenvolvido durante mais de 6 anos no Brasil, esse sistema de identificação do que é alto em sódio, alto em gordura e alto em açúcar. Por que a Anvisa fez aquilo? Porque o consumidor tem que ter melhor informação daquilo que está lá dentro. E nós estivemos de acordo todo o tempo com a Anvisa, estudamos, participamos, debatemos, submetemos vários estudos, assim como ministérios, assim como ONGs fizeram, né? E o Brasil hoje tem um sistema que é modelo, é um sistema que não vilaniza o produto ali industrializado, mas informa ao consumidor. O consumidor tem direito de saber
né? E é importante que ele saiba mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que tem diabetes, tem que saber se um produto é alto em açúcar ou não é alto em açúcar. A pessoa que tem problema de hipertensão tem que saber, tem direito a saber se ali tem alto em sódio ou não. A pegadinha que fazem e o que levam em termos assim, de engano mesmo para o consumidor, todos esses influenciadores que estão nas redes sociais, é dizer que o alimento ultraprocessado é o que é alto em sódio, alto em açúcar e gordura. Isso independe de onde você faz o alimento. Você faz um churrasco e passa a mão no sal, se você passar um pouquinho a mão ali, você vai ficar salgado o churrasco. Ele passa a ser alto em sódio também. Né? Se você comer uma vaca atolada todo dia, e vaca atolada é bom pra caramba, todo mundo gosta, mas é um alimento alto em gordura. Né? Você está mexendo com costela de bovina ali, é um alimento alto em gordura, não tem dúvida. Então, ou seja, o fato de ter muito sódio, muito açúcar ou muito gordura independe de onde é feito. E até pelo contrário, dados do próprio Ministério da Saúde, o Ministério parou de fazer essas pesquisas, mas os últimos dados do Ministério da Saúde, do início dessa década, ainda mostravam o seguinte: a grande parte do sódio que o Brasil consome é em casa e nos restaurantes. Quando eu falo grande parte, eu estou falando mais ou menos, aproximadamente 80%. Né? O que a indústria consome era 19,6%. E são dados do portal de Transparência Brasil. Né? O açúcar parecido. O açúcar era 19,80% e o sódio era 24% da indústria, 76% fora 76% fora da indústria, né? Ou seja, restaurantes, em casa. A gente tem esse hábito. Você pede uma bela salada no restaurante, quando o garçom traz a salada, antes mesmo de você provar se ela está boa ou não, já põe sal. Né? E talvez ela já está temperada com limão, com vinagre, mas a gente põe sal. Como brasileiro, a gente adora adicionar sal ali. Então, ou seja, o consumo de sal, o consumo de sódio, a maior parte dele é feita fora dos alimentos industrializados. É em casa e é nos restaurantes. Então, eu digo o seguinte, hoje, infelizmente, nós temos diversos influencers, sabe, ganhando muito dinheiro, sabe, e vendendo, inclusive, fake news, que não ajudam em nada ao consumidor. Não ajuda em nada. Seria muito mais importante ele dizer o seguinte: cuidado com qualquer alimento que seja alto em sódio, ou alto em gordura, ou alto em açúcar. Seja ele feito na indústria, mas também seja feito no restaurante ou seja feito na sua própria casa. Isso é algo que a gente tem que fazer. A gente tem que aprender a comer com mais equilíbrio e reduzir esses 3 macronutrientes. Isso independe de ser ultraprocessado, de ser feito na indústria, de ser processado ou ser feito em casa. Bom, muito bom, João. Só para a gente já caminhar aqui para o fim, né, pessoal, que o pessoal já sinalizou ali que o nosso tempo está ficando apertado. Mas eu queria só, por último, e para a gente encerrar aqui, fazer uma associação de tudo que você falou aqui, o que eu peguei de importante desse final da sua fala, é que a gente está utilizando, então, um guia que não existe consenso científico, e esse guia agora está parando na mão principalmente do legislador e do regulador para produzir uma série de normas que provavelmente vão afrontar com a segurança alimentar que a gente tanto falou, que é tão importante e que é tão garantida pela indústria de alimentos. O que a gente pode fazer? A gente sabe que temos projetos aí que estão proibindo esse tipo de alimentos nos hospitais, nas escolas, até mesmo em licitações públicas. A gente tem visto alguns projetos já tratando disso. E como é que a gente pode vencer essa batalha narrativa e levando esse tipo de informação que você está trazendo aqui agora e mostrar que o consenso científico que o guia tá num caminho oposto e de como é que a gente pode, junto do legislador e do regulador, levar esse tipo de informação com qualidade para a gente fazer uma normatização que seja não só justa, mas seja prudente para garantir a segurança alimentar da sociedade. Eu fui bastante criticado já há alguns 6 ou 7 anos atrás, quando eu fui estudar o guia um pouco mais, e num congresso em São Paulo eu fiz um comentário que ali estavam vários jornalistas, né, e jornalistas ligados a ONGs também, e ali disseram até que eu ia morrer, né, porque eu fiz um comentário que eu dizia o seguinte: o guia alimentar brasileiro, ele em si não é todo ruim, mas o capítulo que fala da escolha dos alimentos, ele passou longe da ciência e da tecnologia de alimentos. Eu falei naquele momento e continuo falando até hoje. Não tem ciência de alimentos naquele capítulo que fala na escolha dos alimentos. Infelizmente. Quando eu digo infelizmente, porque é lógico que a indústria ela é parte da sociedade brasileira. A indústria está à disposição
de todos os órgãos públicos para poder trabalhar na melhoria da qualidade do alimento. Assim como eu te falei, nós fizemos acordos de redução voluntários que tiraram o açúcar, tiraram o sódio e acabaram com a gordura trans industrial no Brasil, né? E toda vez que isso for possível fazer, tecnologicamente for possível fazer, nós vamos fazer, né? Mas é importante deixar uma coisa muito, muito clara, né? Você vê, por exemplo, a definição que a FDA fez agora. A FDA fala, não existe, vou ler outra vez, abrindo aspas, uma definição para alimentos ultraprocessados é realmente difícil e não existe na nossa avaliação, atualmente, nenhuma boa definição para alimentos ultraprocessados no planeta, né? Isso é palavras do vice-comissário da FDA. Então a gente se pergunta o seguinte, se a OMS está querendo definir o que é ultraprocessado, a FDA está querendo definir ultraprocessado, porque não existe uma boa definição no planeta. E como é que é possível no Brasil estão criando leis que proíbam que seja ultraprocessado? A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi a primeira a definir, há uns anos atrás, que não podia ser vendido ultraprocessado nas escolas. A princípio, parece uma coisa meritória, né? Você fala, não, realmente faz sentido, né? Vamos proteger nossas crianças. Aí veio a festa junina, 2 meses depois da edição da lei. Aí você não pode comer pé de moleque, você não pode comer paçoquinha, refrigerante nem pensar, Maria Mole nem pensar. Você fala assim, cachorro-quente, por exemplo. Cachorro-quente, aquele pão do cachorro-quente cai na categoria do ultraprocessado. Também tem salsicha, também é ultraprocessado. É feito com molho de tomate, também é ultraprocessado. Então você fala assim, uma das maiores tradições brasileiras, que é a festa junina, morreu porque alguém definiu que não pode mais comer ultraprocessado. Então assim, é preciso tomar muito cuidado. E a gente vê deputados e senadores, infelizmente, indo muito nessa onda, né? Porque é muito simples. Quando eu falo que tem influenciadores ganhando dinheiro e enganando as pessoas, é muito simples você chegar para o consumidor e falar, eu estou aqui para defender a tua saúde, né? Parece bonito, parece até romântico você falar isso, né? E eles falam várias coisas, falam umas coisas que dizem assim, tem uma senhora que tem um programa que é muito vista, né, nas redes sociais, tem milhões de seguidores, e ela fala assim, se na sua despensa você não tiver um ingrediente que está na lista dos ingredientes de um produto, não coma porque aquele produto é ultraprocessado. Ou, se na lista de ingredientes tiver algum produto que você não conheça o nome, ou que a sua avó não soubesse o que é, não coma porque é ultraprocessado. Aí você fala, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. A minha avó com certeza não sabia o que era ácido ascórbico, não sabia o que era ácido cítrico. Ah, mas ela conhecia a vitamina C. Se eu falava, vó, você só precisa de vitamina C. É a mesma, o ácido ascórbico é a vitamina C. E a vitamina C é o antioxidante que se usa na indústria. É o ácido ascórbico que eu te contei a história da salada de fruta que a gente faz, né? Mas por uma questão regulatória, você precisa dar o nome científico, né? Quando eu falo assim, por exemplo, que a indústria usa o corante Norbixina. Você não vai ter Norbixina. Você fala, Norbixina não tem na minha dispensa. Não tem na minha dispensa e nem sei o que é isso. Mas você sabe e provavelmente você tem, né? Norbixina é o nome científico do coloral, ou do urucum, né? Você vai no mercado e compra coloral. Os índios já pintavam a pele aqui na América com urucum há 500 anos, né? E faziam alimentos com urucum, né? Aí eles dizem o seguinte também, mas são aditivos, criaram uma outra definição, né? Que são aditivos cosméticos que a indústria usa para enganar o consumidor. Ora, quando você usa um urucum na sua casa, você usa para deixar o prato mais bonito. E você usa para deixar o prato mais bonito porque você gosta da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Quem está preparando o prato quer agradar a família, né? Quer que as pessoas comam e sejam felizes. Não é porque está querendo enganar a família e dizer que, olha, ficou mais bonito do que seria. Não vou pôr mais urucum, não vou pôr mais o coloral, porque esse produto você devia conhecer como ele é feio no início. Imagina. Então, assim, inventam narrativas que não param de pé, não aguentam 2 perguntas. Não aguenta 2 porquês, né? Não aguenta 2 porquês. Mas esse negócio pega. As pessoas falam, se não tem na minha dispensa, realmente é porque deve fazer mal, né? E aí eu vou te falar uma coisa. Essa classificação de ultraprocessados é algo tão ampla que se você olhar a sua dispensa ou a sua geladeira, se você tirar aqueles produtos que são monoingredientes, né? O açúcar, o sal, o sódio, a carne, praticamente o resto todo vai cair na categoria de ultraprocessados. E esse é um tema, essa última pegadinha que eu quero comentar aqui, porque quando eu falo que muitas vezes as pessoas, os influencers, né, que estão nas redes sociais ganhando dinheiro, pregando uma nutrição que não existe, né, ou que não estudaram para isso, inclusive,
Geralmente eles associam a imagem do ultraprocessado com 3 ou 4 ou 5 produtos que, posso até te falar, né? Salsicha, um nugget, um refrigerante. Aliás, são os mesmos produtos que você vê numa foto toda vez que lê uma matéria sobre ultraprocessados. Se você ler numa jornal, numa revista, qualquer matéria de ultraprocessado que tenha foto, pode reparar. Vai ser sempre lá o nugget, a salsicha, o macarrão instantâneo, algumas vezes um donut. O donut nem sequer é da indústria, é feito de padaria. Né? Mas tá lá, esses produtos são ultraprocessados e fazem mal. O que eles não dizem é que deveria estar ali dentro todos os outros também. Né? O iogurte, por exemplo, cai na categoria de ultraprocessado. Né? O iogurte está comprovado que é benéfico para a saúde. Né? Ele tem probióticos, ou seja, bactérias que favorecem a sua flora intestinal. Tá lá, mas é um ultraprocessado. Se você agregar fruta nele, agregar uma geleia de fruta, ele é ultraprocessado. Requeijão é ultraprocessado. Pão de forma, né? Pão de forma, independente de ter cereal, de ter fruta, de ter o que quiser, também cai na categoria de ultraprocessado. Mas eles não põem esses produtos, porque aí o consumidor se ligaria. Fala, peraí, tudo isso então é ultraprocessado? Tudo isso, será que tudo isso realmente faz mal do jeito que estão falando que faz? Então põe alguns produtos para criar no imaginário popular e as pessoas vão até dizer o seguinte, eu consigo viver sem ultraprocessado porque eu não gosto de nugget, eu não gosto de salsicha, eu não gosto de Doritos, macarrão instantâneo, um salgadinho, não gosto. Isso eu consigo viver sem. É verdade, é verdade. É verdade, você consegue tirar aqueles poucos produtos ali, mas você consegue viver sem todos os outros produtos que também estão classificados e que não te disseram que cairia nessa classificação de ultraprocessados? Então, assim, é uma pena, porque eu te falei, é uma história que começou de maneira meritória, e eu volto a dizer, toda vez que qualquer pesquisador se puser a estudar causas de problema de saúde pública, merece aplauso de todo mundo, né? Mas a história se perdeu. Se perdeu no sentido de ataques gratuitos a uma indústria que vem se melhorando todos os dias. Uma indústria que comprovadamente, através de acordos voluntários com o Ministério da Saúde, e mesmo depois que o acordo acabou com o Ministério da Saúde, a indústria continua se modificando. O melhor exemplo é esse que eu comentei aqui do macarrão instantâneo. Um produto que era criticado por ser frito, já não é frito. Já não é frito mais. Né? Algumas empresas já vendem no supermercado o alimento que não tem mais a fritura. Mas os criadores da terminologia ultraprocessado dizem, mas é ruim igual porque é ultraprocessado. Ou seja, é uma coisa muito mais de semântica e, na verdade, a palavra, né? A palavra é muito isso. Quando você fala ultraprocessado, ela induz a pessoa a pensar que tem muita coisa ali dentro. Né? E não é nada disso. Quando você observa o criador desse termo dizendo como eles chegaram a esse termo, imagina, ele é médico, esse é um pesquisador médico, e eles buscaram no PubMed, que é um Google dos médicos, um nome que não tinha sido usado ainda. Tentaram vários, até chegar em ultraprocessado, não tinha nenhuma pesquisa, nenhum estudo publicado com essa terminologia. Falaram, vamos usar esse nome aqui. Que mais Tentaram vários, né? Tentaram vários. E realmente foram muito felizes, né, no que eles queriam fazer, porque é um nome que caiu no imaginário popular, né? Ultra, já parece que é alguma coisa ultra realmente, mas eu posso dizer uma coisa, ultraprocessado, esse produto que eles chamam de ultraprocessado é um produto ultra seguro. O produto da indústria é um produto seguro, produto que passou por processamento, né, para fazer o alimento mais seguro. A indústria não ultraprocessa nada. A indústria trabalha com processamento de alimentos, né, que são muito estudados, são tecnologias desenvolvidas para dar vantagem competitiva ao homem na busca dessa tão sonhada segurança alimentar. Bom, João, a gente foi inundado por um conteúdo maravilhoso que você trouxe para a gente. Acho que muita informação, acho que inclusive para o enfrentamento que a gente vai ter exatamente esse tipo de proposta que eu comentei, que você falou. A gente tem aqui já muito conteúdo para a gente levar para frente, apresentar para as pessoas. Com certeza o Capital Político vai estar levando essas informações para frente e muitas pessoas que nos assistiram e vão nos assistir vão entender muito mais sobre esse tema e sobre a importância da indústria de alimentos. Eu queria finalmente só te agradecer sua presença, seu tempo e colocar que você está sempre bem-vindo aqui para falar. Vai ser sempre um prazer te receber. Imagina, se vocês abrirem essa porta aqui várias vezes eu estarei aqui, porque esse tema encanta a gente, né? A indústria de alimentos trabalha realmente com segurança, com qualidade de alimentos, com muita tecnologia, com busca de pesquisa, desenvolvimento. E para nós, toda vez que a gente puder falar e trazer mais informação
para informação que seja útil para o consumidor, conta muito com a gente, nos convide, a gente vai voltar com muito prazer aqui. Estar aqui, né, utilizando essa plataforma do Capital Político, para nós é uma honra. Muito obrigado, a gente que agradece pelo convite que nos fizeram. Perfeito, João. Obrigado. Até para os nossos quem assistiu a gente, até o próximo episódio. E é isso aí. Abraço.